Olá pessoal, tudo bem com vocês? Somos alunos do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, mestrado profissional, da Universidade Federal do Tocantins. Este vídeo foi projetado e idealizado pelos mestrandos Val Everton Bruno William Nascimento, Flávio Veloso Ribeiro, Ana Paula Barbosa de Brito, Franciano Dias Pereira Cardoso, Danícia Silva Conceição, Railson Alves de Freitas, na disciplina de Metodologia Científica, lecionada pelas professoras Marta Azevedo dos Santos, Sônia Lopes Pinto e Renata Junqueira. Neste vídeo, abordaremos sobre estudos transversais. O que são estudos transversais? Chiavegato e Pádula 2020 conceituam estudos transversais como aqueles estudos observacionais de prevalência, pois fornecem informações sobre um determinado evento, agravo ou doença em uma determinada população. Em outras palavras, estudo transversal é um tipo de estudo observacional em que o pesquisador não interage com a população amostral de modo direto, senão por análise e avaliação conseguidas através da observação. É aquele que levanta e analisa dados em tempo real, definido como observacional. Seu objetivo é coletar dados para estudar uma população em um determinado ponto do tempo. Neste tipo de pesquisa, o pesquisador registra informações sobre os participantes sem alterar ou manipular o ambiente natural. Uma das características mais importantes do estudo transversal é que se torna possível comparar diversas amostras de diferentes períodos de tempo. Nesse tipo de estudo, os investigadores ou pesquisadores não interferem nos fenômenos que são focos do estudo. Eles apenas examinam de maneira sistemática, seguindo o rigor científico já padronizado, realizando a coleta e registrando informação dos dados ou materiais que ocorram, para posteriormente realizar sua descrição ou análise. Os estudos transversais podem ser utilizados na descrição de características de uma população, na identificação de grupos de risco e ação e devem ser utilizados no planejamento em saúde, pois esse tipo de estudo busca refletir não apenas determinantes de doença, mas também determinantes de sobrevida, o que é um passo adiante na investigação e análise dos determinantes de saúde. Como é utilizado o estudo transversal? Para avaliar se existe relação entre as variáveis, da forma que faça o pesquisador a correlacioná-las com a possibilidade de desenvolver o fenômeno. E um exemplo seria qual a prevalência de uma determinada população desenvolver câncer de pulmão. Assim, nessa forma de observação, com a capacidade de definição das variáveis como causa ou consequência para os fenômenos, é que faz a esse tipo de estudo ser útil para a saúde pública, por ser apropriados para problemas com evolução prolongada ou crônica. O estudo transversal pode ser usado como um estudo analítico, ou seja, para avaliar hipóteses de associações entre exposição ou características e evento. Sua utilidade em pesquisar a relação causa e efeito faz com que o estudo, em seus resultados após bem analisados, apresente relações entre fatores de risco, fatores determinantes, que se supõem serem desfechos, doenças, sequelas, e modelos que resulta e apresenta danos ou vantagens. Ele é fortemente apropriado para avaliar como as medidas já tomadas estão surtindo efeito na população, se os indicadores populacionais melhoraram e objetivos estão sendo cumpridos.
Pois bem, pessoal, vamos falar agora sobre a classificação dos estudos transversais. O estudo transversal pode ser classificado tanto em incidência quanto prevalência. O que seria a incidência? A incidência, ela vai investigar casos novos de uma determinada doença, ou seja, ela vai investigar a ocorrência de novos casos durante um período especificado em uma população em risco de ter a doença. Enquanto a prevalência, ela pesquisa casos antigos e novos num determinado local e tempo. Então, vamos lá. A prevalência ela se refere a casos novos e casos existentes da doença, enquanto a incidência, o principal foco são os casos novos. Em relação à incidência, essa linha de pesquisa transversal ela é dinâmica, pois oscila ao decorrer do tempo em diferentes espaços, enquanto a prevalência é uma linha de pesquisa transversal no qual ela é estática. Tá? A gente não vai ter essa oscilação ao decorrer do tempo. Segundo o CAP, linha 9, 2021, os estudos transversais são estudos exclusivamente primários, podendo ser analítico ou descritivo, controlado ou não controlado, que são indivíduos não expostos, e esse estudo é exclusivamente observacional, ou seja, não há intervenção, realizado em um único momento. Resumindo, as medidas de exposição e de efeito são realizadas ao mesmo tempo e individualmente. Agora vamos falar sobre como é o esquema básico de um estudo transversal. Inicialmente, precisamos definir qual a nossa população de interesse. Depois, num segundo passo, a gente precisa realizar em um único momento uma coleta de dados sobre exposição e sobre desfecho. Essa coleta de dados ela é realizada ou por meio de censo ou amostragem de parte da população que foi definida previamente. Num terceiro momento, a gente vai determinar a presença ou ausência do desfecho e da exposição de cada um desses indivíduos. Então, a gente pode ter 4 situações. O indivíduo ele pode ser exposto e apresentar o desfecho. O indivíduo ele pode ser exposto e não apresentar o desfecho. O indivíduo ele pode ser não exposto e mesmo assim ter o desfecho. E ele pode ser não exposto e não ter aquele desfecho esperado. Então nós temos essas 4 opções. É importante destacar que toda essa coleta de dados ela é realizada em um único momento, num recorte de um determinado momento. E é por isso até que o estudo se chama transversal. Estudos transversais são amplamente utilizados para a realização de pesquisas em saúde pública, devido a algumas vantagens apresentadas. A primeira delas é o baixo custo para sua realização. Outra vantagem é a permissão de coleta de uma grande quantidade de dados e uma análise objetiva. Além disso, permite que todas as variáveis sejam coletadas em um único momento, sendo bom para a análise descritiva, permitindo a investigação de vários resultados simultaneamente. Ele também pode ser utilizado como base para futuras pesquisas. Desvantagem do estudo transversal. O estudo apresenta limitações importantes, como, por exemplo, a dificuldade para investigar condições de baixa prevalência. Isso ocorre variáveis ou desfechos forem raros na população. Um exemplo seria fatores de risco para doença com poucos casos confirmados, doenças raras. Só seria viável se tivesse uma amostra significativa em número. Outra limitação é o fato de os estudos transversais trabalharem com casos prevalentes do desfecho e a coleta de dados sobre exposição e desfecho em um único momento no tempo. Essa condição que o estudo trabalha anula a relação temporal que deve existir entre causa e efeito, o que torna esse estudo inviável para condições que exigem acompanhamento. Olá, meu nome é Franciano. Vou dar continuidade ao estudo transversal na parte de cálculo amostral. Bem, para qualquer tipo de estudo a ser feito, é importante se trabalhar com cálculo amostral. Existem diversos tipos de cálculos e conforme o tipo de variável, o desenho de estudo epidemiológico,
o número de grupos a serem analisados, separados ou independentes, a maneira como está distribuído os números dos dados, se é distribuição normal ou não, tudo isso influencia no seu tamanho. E a maneira como se calcula, não existe uma fórmula única para se calcular, é conforme os parâmetros a serem adotados no seu projeto de pesquisa é que vai se seguir a adotar a melhor maneira para chegar a esse tipo de amostra, ou quantitativo de amostra. Então, porque esse cálculo ele tem que ser de forma representativa, ele tem que se representar de forma, estatisticamente falando, a sua população a ser trabalhada. Claro que tem alguns percalços que podem acontecer de não ser suficiente. Por exemplo, se você trabalhar com uma doença rara, já é um pouco mais trabalhoso. Às vezes, quando a doença em si, ou um agravo, ele é extremamente raro, isso tem algumas limitações. Mas, de uma forma geral, toda a população é possível você trabalhar com o número de amostra. Por que de se trabalhar essa questão do cálculo amostral? Tudo isso gera uma questão de impacto. Tem a questão do financeiro, que muitas vezes não é permitido você trabalhar com a população inteira. Você consegue, em pouco tempo, trabalhar um número determinado e você consegue chegar muitas vezes ao mesmo resultado se você fosse trabalhar com a população como um todo. Então, quanto à execuibilidade do estudo, para garantir a execuibilidade do estudo, muitas vezes é melhor se trabalhar com um número de amostragem. E para isso você tem que seguir alguns conceitos e algumas condições para se ter uma amostra representativa. Porque se você não colocar todos esses parâmetros que eu falei no seu método, não definir bem esse método no seu projeto de pesquisa, ele pode ser até questionável e os resultados deixam de ter até uma apreciação maior com relação à confiabilidade e robustez da sua análise. Então, para cada desenho epidemiológico, nós podemos usar um tipo de cálculo de amostra. No nosso caso, como estudo transversal, o cálculo de amostra pode ser, por exemplo, um cálculo de proporção. Se você, por exemplo, uma determinada doença, que é diabetes, e você conhece, e você, com base na literatura, você tem a prevalência da diabetes na população. Vamos dizer que seja de 15%, 18%. Com base nessa proporção é que eu vou trabalhar o cálculo amostral, né? E se eu incluir mais uma variável, eu posso usar a diferença entre duas proporções. Se eu trabalhar a diabetes e a questão da associar a presença de diabetes com a questão da alimentação. Enfim, isso aí permite eu avaliar a questão do qual o tamanho da amostra e também permite trabalhar a questão da associação, utilizando métodos de Q quadrado e de Fisher. Mas é importante determinar nesse tipo de cálculos alguns valores, que é o erro, no caso o erro alfa, que geralmente se adota na saúde, o valor de 5%. Há alguns casos que a gente trabalha com 1% de erro, que é quando você trabalha com estudos de câncer, onde o nível de erro ele é reduzido. Então, para esses casos, você tem que ter aumenta-se o número de amostragem. Então, a gente percebe-se que quanto menor a estimativa de erro, que é o alfa, maior terá que ser o meu número de amostra. Vale ressaltar que quando se trabalha proporção envolvendo dois grupos, as estimativas de proporções, quanto menor a diferença entre essas proporções, maior terá que ser o meu tamanho de amostra. E assim, ou seja, inversamente proporcional. E o que eu quero dizer? Digamos que na literatura, para pacientes, quando eu quero analisar a presença ou ausência de diabetes, se a alimentação desregrada ela está ligada a uma proporção de 5% e o uso de drogas, uso de drogas
está associada a 20% a causa da diabetes, percebe-se que a diferença ela é bem significativa. Então, é uma diferença expressiva na proporção entre esses dois tipos de grupos. O meu tamanho amostral ele costuma ser menor, mas à medida que a minha diferença entre essas proporções desses grupos diminui, por exemplo, se com relação à alimentação desregrada, a minha diferença da proporção entre os grupos seja de apenas 12% e o uso de drogas 15%, essa diferença de 3% entre um grupo e o outro faz com que eu tenha que aumentar meu tamanho amostral para conseguir ter essa diferenciação entre os grupos. Então exige um número de amostra elevado. Então, em vias de regra, quanto menor a diferença entre as proporções, maior será o tamanho de amostra. Com relação aos programas estatísticos, atualmente existem vários disponíveis, muitos deles são gratuitos. A gente vai destacar o EpiInfo, que tem a parte do Statical, é uma parte do próprio EpiInfo que permite você trabalhar o tamanho amostral de acordo com o número do teste ou o tipo de estudo epidemiológico a ser analisado. No SPSS, no SigmaPlot, você tem versões gratuitas, inclusive na versão web, que é o openapp.com. Você tem o Biostat, que também é gratuito. Então, assim, são ferramentas úteis e muitas vezes até necessárias para se trabalhar os dados, porque às vezes são dados extensos, então facilita muito o seu domínio. Mas não basta só você ter o programa estatístico, você precisa saber apropriar desse conhecimento e interpretar os resultados, saber entender e interpretar os resultados e garantir assim a confiabilidade no seu estudo. Agradecemos a atenção de todos e essas foram as referências que serviram de embasamento científico para o nosso vídeo.